Salve, salve, moçada! Espero que esteja tudo bem com vocês. Trataremos hoje sobre a nossa segunda e última aula sobre a região centro-oeste do Brasil. Dessa vez tratando um pouquinho sobre a geografia humana, sobre a geografia econômica, de recursos. Lembrando que a primeira nós trabalhamos só geografia física. Falou? Pois bem, pessoal, para entender um pouquinho a região centro-oeste, nós temos que recapitular um pouquinho como foi a sua ocupação, certo? Pois bem, olha aí a região centro-oeste em destaque novamente no mapa para vocês. Entre aí, pessoal, os séculos 17, século 18, nós tivemos a atividade dos bandeirantes como sendo muito importante para a ocupação dessa região. Vocês vão ter que se lembrar de outras aulas que vocês já tiveram de geografia e história, onde nós já comentamos com vocês, pessoal, que a colonização, a ocupação do que hoje é o território brasileiro se deu do litoral em direção ao interior. Por isso que nós falamos que a ocupação da região centro-oeste, ela literalmente demorou, né, pessoal? Só de maneira ali um pouquinho mais significativa, digamos assim, somente a partir do século 17, século 18, com a atividade dos bandeirantes, mas que não foram lá de graça, né, pessoal? Foram atrás de recursos, como por exemplo aí, minerais importantes, entre eles aí o ouro, né? E também como forma de utilizar aquela vegetação natural do cerrado, aquela área de pastagem, para a criação do gado, né, pessoal? Vamos lembrar que naquela época nós tínhamos aí algumas ilhas econômicas no Brasil, entre elas ali o estado de Minas Gerais, ou o estado das Minas Gerais, onde nós tínhamos a atividade da mineração também, tá? Então essa região centro-oeste também era fornecedora de animais, né, e de carne para a região das Minas Gerais. Agora, a ocupação efetiva mesmo, pessoal, só a partir da segunda metade do século XX, tá? Ô louco, mas segunda metade do século XX é a partir do ano 1950? Exatamente, pessoal. Nós dizemos que a região centro-oeste ela é muito recente, a sua ocupação é muito recente, certo? Isso se deveu a alguns fatores aí ao longo do século XX, pessoal. Primeiro, a instituição das chamadas frentes pioneiras. O que é isso? Expansão agrícola em direção ao interior do país, certo? Segundo ponto, pessoal, o estabelecimento aqui da chamada Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, partindo de Bauru, olha que vocês estão vendo no mapa aí, Bauru em São Paulo, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E dali você tem também a integração via hidrovia, que nós vimos na aula passada, que é a chamada hidrovia do Pantanal, certo? Soma-se a isso a construção de Brasília, pessoal. Olha lá, finalzinho da década de 1950, começo da década de 1960. Brasília, pessoal. Estabelecimento também de colônias agrícolas por parte do governo federal nas cidades de Ceres, em Goiás e também em Dourados, no Mato Grosso do Sul, como forma de integração dessa região. Moçada, temos também um papel super importante com as chamadas rodovias federais. Eu vou só traçar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, a Brasília-Belém, a Brasília-Rio Branco, no Acre. Nós tivemos aí Cuiabá até Porto Velho. Nós tivemos aí de Cuiabá até Santarém. Moçada, não existiam essas rodovias pavimentadas até praticamente o final da década de 1950. Então elas serviram aí como forma de integração não apenas do centro-oeste para com o restante do país, como também para do norte com o centro-oeste e com o restante do país, como vocês podem observar, certo? Além disso também tivemos a instituição da SUDECO, né, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e também o governo brasileiro, pessoal, trabalhou muito com a ideia dos chamados incentivos fiscais. Como assim? Como forma de atrair atividades econômicas para essa região, o governo, né, o Estado, começou a vender terras devolutas, né? Então alguns grandes empresários aí do ramo agrícola começaram a adquirir terras públicas mediante compra, né? E também o desenvolvimento aí de grandes projetos agropecuários em conformidade aí com essa aquisição nova de terras, certo? Ok? Pois bem, pessoal, isso levou a um crescimento acelerado, cara. Nós tivemos aí nas 4 ou 5 últimas décadas um crescimento econômico e populacional considerável na região centro-oeste, pessoal, mas isso veio acompanhado também de problemas. Entre eles aí a degradação ambiental, e já aviso para vocês que esse tipo de incêndio, graças ao clima tropical, onde você tem metade do ano um pouco mais seco, né, de estiagem, pode ocorrer de maneira natural, espontânea, tá? Pode ocorrer aí uma fagulha, por exemplo, aí de um raio que venha a ser dado na vegetação seca, mas também, infelizmente, hoje nós temos muitos incêndios
criminosos. Vamos lembrar que é uma área de expansão agrícola, certo? Logo, nós temos também conflitos pela posse da terra, e eu acho que essa última imagem ela diz muito pra gente, né, pessoal? Infelizmente, ok? Pois bem, pessoal, quanto aos aspectos demográficos da região centro-oeste, é a região menos populosa, certo? Você tem aí 7,4% da população, menos de 16 milhões de habitantes. É a segunda região menos povoada, você tem aproximadamente aí 10 habitantes por quilômetro quadrado, lembrando que a média brasileira é de 23, 24, só para vocês terem uma ideia. E pasme, pessoal, quase 1/3 da população da região centro-oeste não nasceu na região centro-oeste, mas foi por meio de migrações. Então, 1/3 da população do centro-oeste, praticamente 1/3, é formada por mão de obra migrante. Mão de obra migrante é essa, pessoal, que veio, ó, dá uma olhadinha nesse mapa aí. Esse mapa ele é muito significativo, ó, porque ele mostra pra gente a ocupação, a densidade demográfica, né? Nas regiões litorâneas, as cores mais fortes, significa que tem mais pessoas. Em compensação, a região centro-oeste e a nordeste, a região centro-oeste e a norte, pessoal, cores bem clarinhas, tons bem claros, aí significa que você tem uma densidade muito baixa, certo? Mas como eu falei para vocês, muito dessa migração se deveu ao quê? Isso aqui, galera. A construção da cidade planejada de Brasília, né? Planejada para ser a nossa capital política, certo? Ok? Brasília, pessoal, ela cumpriria aí algumas funções de acordo com o governo brasileiro da época, tá? Primeiro seria ocupar o centro-oeste, né? Um vetor de ocupação. E foi, realmente. Muita mão de obra que foi empregada na construção de Brasília acabou se estabelecendo ao redor dela. Por isso que a gente tem ali todo um cinturão de cidades satélites extremamente pobres do lado de Brasília, certo? Função de integração, cumpriu também, pessoal, nós vimos no slide anterior, né? Graças aí à construção de Brasília, nós tivemos a interligação dela com várias cidades do norte do Brasil também por meio de rodovias, certo? Assim como também, essa daqui já é um pouco contestável, né, pessoal? A ideia de defender a capital brasileira de um suposto ataque, porque antes, né, era no Rio de Janeiro, numa região litorânea, em tese muito fácil de ser atacado. E sendo em Brasília, bem no meio do nosso território, seria mais difícil. Só que pouco tempo depois já ocorreram aí o desenvolvimento de muitos armamentos, como mísseis, por exemplo, que extrapolam limites, né, pessoal, fronteiriços, né? Hoje você não precisa ter uma cidade localizada no litoral para ser fácil de atacar, né? Então esse argumento cai por terra, certo? E uma coisa muito interessante de Brasília, né, pessoal? O fato de ser ainda uma região incipiente aí no nosso país, né, de ocupação incipiente, torna o quê? Muito mais fácil para os nossos representantes políticos fugirem de algumas responsabilidades perante o povo, né? Você cria ali uma certa distância, um distanciamento entre os nossos representantes que estão em Brasília e a maior parte da população que está no que nós chamamos aí de região litorânea, como vocês podem observar aí no mapa. Hoje, moçada, também com a internet, com toda essa facilidade que nós temos no meio técnico, científico e informacional, eles não conseguem se ver livre da gente de maneira tão fácil, né? Hoje nós conseguimos exigir muito mais coisas do que antigamente. Vamos aproveitar aí todo esse recurso que nós temos também para exigir os nossos direitos, que são muito importantes, certo? Ok? Pois bem, pessoal, pensando um pouquinho agora a respeito da economia da região centro-oeste. Vocês têm esse mapa aí da extração vegetal, da agropecuária na região centro-oeste. Não é um mapa tão efetivo assim para uma análise, né, pessoal? Até certo ponto infantil, vamos falar a verdade, né? Mas ele nos ajuda a compreender um pouquinho a importância que tem a pecuária bovina, a extração da madeira nessa região. Aí vocês começam a entender um pouquinho da questão do desmatamento, tá? O desmatamento ele cumpre uma dupla tarefa, né, pessoal? Uma dupla função. Primeiro, você ter aí a produção de madeira, às vezes até de maneira ilegal, obviamente, e depois você utilizar essa área como pastagem e futuramente como uma área de plantio agrícola, ok? Pois bem, a região centro-oeste, moçada, ela é conhecida hoje como o nosso celeiro agrícola. O que significa isso? Ó? A agricultura antes no Brasil estava concentrada nessa região mais ali do oeste de São Paulo, do Triângulo Mineiro, onde vocês estão vendo a primeira seta de cima aí,
e também da região sul. E daí ela evoluiu para a região centro-oeste com base em algumas coisas que nós já trabalhamos no slide anterior, né, pessoal? O governo facilitou muito para esses produtores conseguirem comprar terras, né? Toda ali uma ação institucional do Estado brasileiro para conseguir levar essa ocupação até essa região, certo? E deu certo, se a gente for parar para pensar, né? Celeiro agrícola, por quê? Hoje, moçada, só para vocês terem uma ideia, 55% de toda a soja produzida no Brasil vem da região centro-oeste. Não apenas soja, como também outros grãos. Nós temos aí a produção muito grande, uma produção de algodão muito grande no centro-oeste, tá? E podemos, sim, afirmar que a nossa agricultura na região centro-oeste ela é moderna e muito produtiva, pessoal. O nível de produtividade dela vem aumentando a cada ano e isso se deve muito à chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que vieram investindo muito aí em pesquisas, em melhoria de espécies, de solos, para que realmente pudesse aí melhorar essa agricultura no centro-oeste do Brasil. Nós temos que lembrar, pessoal, que nós temos solos muito lixiviados nessa região do centro-oeste. Então você tem solos muito ácidos, e a única maneira que você tem de corrigir é por meio da calagem, né? Colocar cal, misturar cal aí no meio do solo aí para poder regular o seu pH. Lógico que isso é uma técnica simples, relativamente simples, né, pessoal? A Embrapa trabalha com técnicas muito mais eficazes e com um nível de complexidade muito maior, certo? Quanto à pecuária, pessoal, só para vocês terem uma ideia, 36% do número de cabeças de gado, né, do gado bovino no Brasil, 36% estão na região centro-oeste. Só para vocês terem uma ideia, moçada, dá uma olhadinha no estado do Mato Grosso. Vejam ali, ó. O próprio autor coloca pra gente, pessoal, que há uma relação aí que a cada uma pessoa que nós temos no estado do Mato Grosso, nós temos 10 cabeças de gado, pessoal. Então são 10 bois, né, 10 vacas para cada ser humano nessa região aí do Brasil chamada de estado do Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia, tá? Pecuária essa, extensiva, ou seja, você tem bastante terra, então, animal praticamente criado solto, né? Não em todos os locais, né, pessoal? Em alguns locais ele é confinado, né? E uma coisa vem sendo muito aplicada, pessoal, que são as melhorias nos últimos anos. Como assim melhorias? Pasto plantado, para não depender tanto ali da pastagem de gramas do cerrado, certo? Você tem ali hoje a introdução de algumas espécies de mestiços de gado indiano, que é o caso do zebu e do Nelore. Por quê? Porque eles se adaptam muito bem com o clima tropical aqui da região do centro-oeste do Brasil e a sua produção de carne, por exemplo, é muito maior, pessoal. Então, é um tipo de espécie muito mais produtiva, certo? E temos que lembrar, né, pessoal, que facilita bastante a pecuária nessa região do Brasil. Primeiro, a questão do relevo relativamente suavizado, como nós falamos na última aula, certo? E um pouco também a questão da pastagem natural ali dessa região do que nós chamamos de cerrado, certo? Ok? Tanto é que essa pecuária, essa agricultura, essa frente agrícola, pessoal, ela evoluiu, tá? Ela evoluiu muito ao ponto de hoje o que nós chamamos de agroindústria ser muito forte nesses estados do centro-oeste. Nós temos empresas muito grandes, pessoal, como é o caso da Cargill, como é o caso da Sadia, como é o caso da Perdigão, como é o caso da Carols, que não deixa de ser aí um grupo multinacional, transnacional. Então nós temos empresas aí que são do chamado ramo alimentício e que acabam se utilizando muito dessa produção como matéria-prima ali para os seus produtos, certo? Então a agroindústria vem crescendo demais aí nesses estados do centro-oeste ao ponto dessa atividade se expandir bastante em direção também ao norte do Brasil, por isso que eu fiz essa seta. E não só ao norte do Brasil, mas também para terras baratas na Bolívia, sim, tem muito brasileiro comprando terra barata na divisa aí da Bolívia com o Brasil, mas também no território paraguaio, pessoal. Isso vocês já viram em outras aulas aí em outros anos, tá? Os brasileiros que adquirem terras lá no território paraguaio são chamados aí de brasiguaios, pessoal. Brasiguaios, né? Esses produtores agrícolas que acabaram adquirindo essas terras mais baratas aí no nosso país vizinho chamado Paraguai e que indiretamente, pessoal, acabou contribuindo com a intensificação, com o aumento do conflito pela terra no nosso país vizinho, que também sofre com aquela questão da distribuição de terras, certo? A questão fundiária, certo? Só que nós temos que lembrar também, pessoal, que os nossos brasiguaios trazem ali uma fonte de divisas muito grande para o Paraguai. Por quê? Olha que bonitinho. 30%, pessoal, da renda gerada
por esse país, ou seja, 30% do PIB paraguaio vem dessa produção agrícola aí, originada por brasiguaios, né, por brasileiros que estão no Paraguai. Então cumpre também uma tarefa econômica muito importante para o nosso país vizinho, ok? Pois bem, galera, agora só para a gente finalizar, né, ainda utilizando esse mesmo mapa, a questão do extrativismo e do turismo na região do Centro-Oeste, tá? Quanto ao extrativismo, os produtos que mais se destacam aí no Centro-Oeste seria a produção de madeira, como nós já falamos aí em outros momentos, né? A extração do quebracho, a extração da poaia. Pessoal, tanto o quebracho quanto a poaia são espécies que apresentam alguns princípios ativos aí de alguns remédios, então são muito utilizados aí na indústria farmacêutica, certo? Muitos vermífugos, por exemplo, aí vêm de algumas substâncias que são extraídas da poaia, só para vocês terem uma ideia, tá? Também a extração do látex, como vocês podem observar aí nesse mapa, e também na região mais ali de Goiás nós temos o pequi, né, que é uma fruta típica aí dessa região de Goiás, do Centro-Oeste em geral, que acaba sendo muito utilizada na culinária local, ok? Quanto ao turismo, pessoal, que região fantástica é essa Centro-Oeste. Praticamente eu não conheço, para ser bem sincero, tá? Mas tenho muito desejo de conhecer. Porque você tem aí uma diversidade paisagística muito grande que oferece um potencial turístico exemplar. Por exemplo, aí, ó, a Chapada dos Guimarães, tá? Eu busquei localizar com o pontinho branco aí mais ou menos onde ela está, certo? A Chapada dos Guimarães. Ou ainda o chamado turismo, pessoal, de negócios, né, na nossa capital política, Brasília, ou seja, o setor de serviços, pessoal, é muito evoluído em Brasília, né? Você tem ali uma rede hoteleira, você tem uma rede de transportes ali locais, tudo que envolve prestação de serviço em Brasília é bem desenvolvido graças aí ao chamado turismo de negócios, né, pessoal? Não vamos discutir aí a origem, a natureza dos negócios, né? Outra coisa, pessoal, Caldas Novas, em Goiás, né? Você tem algumas fontes termais, né? Algumas águas ali quentes, né? Graças aí a essa característica, tanto é que em Caldas Novas tem a chamada Pousada do Rio Quente, né? Que muito tempo atrás tinha muito comercial na TV, muita propaganda, né? São águas termais, são águas com uma temperatura um pouco mais elevada, águas um pouco mais quentes, isso acaba atraindo principalmente o pessoal da terceira idade, mas não só, ok? E para finalizar, né, galera, a região do Pantanal, né? Não podemos aí negar o grande potencial turístico da região do Pantanal por todas as características que nós já falamos na aula anterior, ok? Moçada, estou à disposição, me chamem pelo chat, vamos tirando essas dúvidas e na próxima aula a gente vai fazer algumas atividades, falou? Abraço, até a próxima!